Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje vamos conhecer o pónei da Terceira. Foi reconhecido como raça autóctone e é então a quarta raça de cavalos em Portugal. Vamos até lá. O pónei da Terceira distingue-se por ter as dimensões de um pónei, mas as características morfológicas de um cavalo. O pedido de reconhecimento desta raça aconteceu em 2012, mas a luta de recuperação dos cavalinhos da Terceira, como antigamente eram chamados, foi iniciada há quase 30 anos. Artur Machado fez parte deste processo e fala-nos da sua paixão por estes animais. Eu aprendi a montar a cavalo num pónei da Terceira. Isto quando tinha 5, 6 anos de idade. Quando vim trabalhar para a Terceira, obviamente que foi uma paixão que ficou, não é? Quando vim trabalhar para a Terceira, para a Universidade dos Açores, fui à procura dos póneis, julgando que iria encontrar muitos. Infelizmente, levei muito tempo à procura e encontrei muito poucos. O que me levou exatamente a decidir tomar conta, tentar tomar conta da raça e levá-la ao reconhecimento oficial. E foi assim que nasceu o projeto Recuperação do Pónei da Terceira. Sinto aquilo que sinto mais ou menos por todas as raças autóctones, que é um património, que é um bem cultural, que tem que ser preservado. Tem que ser preservado não só pelo aspecto cultural, não só pelo respeito, enfim, às gerações passadas, mas num mundo que tudo é rápido, tudo é volátil, tudo é enorme e global, temos que agarrar certas e determinadas coisas para nos mantermos e até porque não torná-las global também. Artur Machado, professor e investigador da Universidade dos Açores, acredita na valorização da raça autóctone póneis da Terceira, tanto pela sua história como também pela utilidade que estes cavalinhos continuam a ter nos tempos atuais. Eu acho que nós temos uma obrigação moral com aquilo que herdamos, com aquilo que recebemos e temos uma obrigação moral de preservar, não só para serem como bibelôs na paisagem, ou para serem, sei lá, uma coisa de entretenimento sem qualquer sentido, mas como respeito exatamente às pessoas que dedicaram a vida a estes animais. E esses animais eram os tratores de antigamente, olha, inclusivamente os táxis, há fotografias antigas do Alto das Covas, em que tem uma quantidade de carros de cavalos, que eram os táxis de então, tirados por cavalinhos destes. Eles traziam o leite, eles traziam o peixe, eles traziam a lenha à cidade, eles lavravam terra, sachavam milho, portanto, realmente faziam parte da nossa cultura e daí o respeito que acho que devemos ter e preservá-los. Hoje em dia, obviamente não vamos pô-los a cartar lenha, a cartar peixe, obviamente que já não é essa a função deles. A função deles é, servir para o desporto, tal e qual como eu aprendi a montar a cavalo. Num cavalinho desses, os miúdos hoje em dia irão aprender a montar a cavalo num cavalinho desses. Portanto, tem o seu lugar absolutamente no século XXI. Portanto, tem a mesma função, tem uma função como tinham anteriormente e não se perde um bem que é cultural e um bem genético. Só a pergunta, porquê é que há cavalos pequeninos e porquê é que há cavalos grandes? Em termos científicos é um desafio enorme perceber isto.
O símbolo da Associação de Criadores e Amigos do Pónei da Terceira representa as iniciais da raça em questão. Além disso, evoca a relação cultural terceirense e açoriana com o Espírito Santo, representado na sua coroa. Esta coroa globo enaltece também o percurso feito por estes cavalinhos a quando dos descobrimentos. A recuperação e conservação do pónei é um projeto da Universidade dos Açores, mas obviamente que não faz sentido estar isolada. Daí que se criou uma associação chamada Associação de Criadores e Amigos do Pónei da Terceira, que são pessoas que gostam de pónei, alguns têm póneis e que se juntaram nessa associação e contribuem exatamente para a sua preservação e para os objetivos da associação, que é divulgar o pónei. Isso também tem que ser devagar, porque não se pode, como disse, esses animais têm um património genético muito importante e, portanto, não se pode distribuir e fazer desaparecer assim rapidamente. Isto tem que ser gerido com cuidado para não se perderem qualidades. E temos neste momento, com 3 escolas, já há uma criação em São Miguel, já há uma escola em São Miguel que também tem póneis. No continente há um protocolo entre a universidade e uma escola, e existe também um protocolo entre o município de Agulgã, que é a capital do cavalo. Tanto que Agulgã e Angra do Heroísmo são cidades irmãs, exatamente à custa do pónei da Terceira. Mas afinal, qual o passado desta raça? O professor explica o porquê de considerar o Pónei da Terceira um cavalo dos descobrimentos. No mundo dos cavalos temos uma noção algo errada de que os cavalos de guerra, os cavalos dos torneios da Idade Média, que eram cavalos grandes, muito possantes. Esses cavalos grandes são fruto da modernidade. Na Idade Média há, por exemplo, um trabalho de investigadores ingleses que provam claramente que a grande maioria dos animais nesta altura eram de pequenas dimensões. E eu chamo os cavalos dos descobrimentos porque vou encontrar a primeira ilha do Atlântico a ser, não é conhecida, porque já todos nós sabíamos, todos nós já se sabia que existiam, Porto Santo. Existem animais muito parecidos a esses. Vamos em termos cronológicos, primeiro Porto Santo, depois Madeira, depois Açores, depois Cabo Verde, depois Brasil. Nós temos um rastro desses animais ao longo dessa rota, que era a rota dos descobrimentos portugueses. E obviamente que numa caravela não ia por ser cavalo mais garbudo e de maiores dimensões. O Pónei da Terceira é uma raça que já conquistou vários prémios dentro do desporto equestre. Além disso, a sua pequena dimensão é uma mais-valia para as crianças que pretendam ingressar na modalidade. Os póneis e os seus cavaleiros têm de facto uma quantidade de memórias de triunfo bastante grande. Nós participamos em vários torneios de dressage, portanto modalidade que é, digamos, a rainha do desporto equestre, no continente. Outro dia a ver fotografias, deparei com uma que fiquei encantado, como sempre, quando toca com cavalos, é que conseguimos juntar aqui 60 miúdos a praticar dressage. Organizamos uma prova chamada o Troféu Dressage Póneis, que vieram 60 miúdos, os nossos, terceirenses e açorianos, e mais não sei quantos do continente, cerca de 40 do continente. Portanto, o pónei já mobilizou muito. Não há país nenhum que tenha realmente, atualmente, uma tradição equestre muito forte, que não tenham as suas raças de póneis para ensinar exatamente os miúdos a montar a cavalo. Isso é como tudo e qualquer desporto. Se se começa de pequenino,
consegue-se apanhar o jeito e receber medalhas. Se se começa tardiamente pode ser bom, mas já não se chega ao nível que a gente quer. A Associação de Criadores e Amigos do Pónei da Terceira, de forma a continuar a divulgação desta raça autóctone, está de momento a desenvolver um centro interpretativo. Nele pretendem deixar presente os registros históricos dos cavalinhos da Terceira, bem como as conquistas e feitos atuais.